Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, um museu que tem exposições que mobilizam a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil inteiro, mas que mantém, além das suas belas exposições, uma programação voltada a um debate sobre a ciência no seu passado, no presente e no futuro. Uma parceria da PUC São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, que realiza a gravação nas lindas instalações do MIS. Como nossos telespectadores já sabem, já faz uns 2 anos que eu, apresentador do Nova Estela, passei a cuidar da editora da PUC, a Educ, e a partir de então nós criamos uma série nova dentro do Nova Estela, que é o Nova Estela Ex Libris, que procura refletir nossos autores de outras editoras, os próprios editores, todo o pessoal envolvido com a cadeia produtiva do livro e que, assim, nós esperamos, né, como a missão da editora da PUC, estar refletindo os caminhos da leitura do livro em nossa sociedade. Hoje muitas vezes temos professores da PUC, mas hoje temos uma convidada muito especial, uma amiga convidada, que é a querida Mona Dorff, jornalista, formada na Fundação Casper Libero, iniciou sua carreira na Abril Vídeo, da editora Abril, nos anos 80. Deixa eu já fazer um parênteses, Mona. Você estava naqueles projetos que iam ao ar na Gazeta, isso, que era o Olhar Eletrônico. Exatamente, quando nasceram o Fernando Meirelles, o pessoal Isso. da O2, se chamava Então, São Paulo na TV. A gente esteve junto na TV, não no Olhar Eletrônico. Eu estava fazendo roteiros, né, não era um Nova Estela ainda, mas na época eu tinha a editora Nova Estela, mas eu estava fazendo roteiros no programa Radar. Não sei se você lembra do Eduardo Abramovay. Claro. Como chamava o produtor? Gil, não lembro agora o sobrenome, que ia ao ar. A Mona participou então de um momento muito importante da televisão brasileira, fazer um pouco da história da televisão brasileira, que por curiosidade, né, o fato da Gazeta estar passando naquela época uma crise, a Gazeta abriu um espaço para as produtoras independentes e aí nasceu, né, tanta coisa boa. O Marcelo Taz ficou conhecido ali, o Fernando Meirelles, como você falou. Paulo Marcum e a Silvia Popovic, que apresentavam. As diretas já. Diretas já, eu lembro exatamente nessa época que a Gazeta tinha esse espaço. Um espaço de experimentação, né? Que é muito legal. Que de hoje, ótima televisão. Hoje as TVs experimentam pouco, né? E virou um celeiro. O Radar eu punha Mário Schember, temas que estão aqui no Nova Estela hoje em dia, só que era com aquela produção, como você falou, experimental. A gente gravava às vezes num parquinho de diversões, era uma coisa bem criativa, né? E depois a Mona foi trabalhar na Rede Globo, no SPTV e no Jornal da Globo. Passou pela Manchete do Blog, que eu lembro. TV Manchete. TV Cultura, Rede Record, participou dos telejornais. Depois ela se tornou muito ativa na internet, né, colaborando com vários sites, com vários blogs. O portal famoso Terra, que era o portal de conteúdo, né, depois conteúdo, até que a Mona chegou, que é o ponto aqui do foco do nosso Nova Estela, a um programa de incentivo à leitura, né? Daí voltamos ao Ex Libris, ao livro, que foi um programa chamado Letras e Leituras. Eu tive até a oportunidade, na época, de ser entrevistado da Mona, não lembro, deve ser por causa do programa de incentivo à leitura da Secretaria da Cultura. E bom, não vou nem... Você foi longe com um monte de outras atividades. Você chegou a lançar o livro, né? Autores e Ideias, pela editora Bem Virá, em 2010. Eu fui no teu lançamento lá no Shopping Higienópolis, onde você colecionou, né, algumas das entrevistas com escritores que foram no teu programa. Mais recentemente, você participou do programa bem mais polêmico, Pingos nos Is, da Jovem Pan, com o Reinaldo Azevedo e com o Patrick Santos, que já esteve aqui no Nova Estela, até por indicação tua, também lançou um livro,
45 minutos do segundo tempo. Está aqui. Esse mesmo. Já conversamos aqui com ele, já foi ao ar. Quem quiser ver, está no YouTube, aqui no canal da TV PUC, o canal Nova Estela. E nós estivemos juntos, né, nessa maratona de ações pró leitura, Bienais do Livro, Rio, São Paulo, Fliporto em Olinda. As feiras literárias, né? Muitas fomos feiras. Na sinagoga do Recife, juntos, naquela oportunidade. A Flipostos, aqui da Gisele, aqui mais pertinho em Minas. A FLAC, que eu fui curadora, e aí te convidei depois para fazer uma mesa lá em Aquirás. Né? Isso mesmo, lá perto muita história. Lá perto de, como chama aquele lugar lá? Aquirás, perto de Maceió. Não, perto de Fortaleza. Não, mas perto daquelas praias lá, que é o Beach Park. Isso. É o lado pobre da Beach Park, né? A Beach Park é ali, aquele bando de hotéis, mas tem o pessoal que trabalha e que vive lá, e foi feita uma linda festa, eu tive com a Mona lá. Enfim, Mona, você, como eu, né, a gente transita aí no meio de tanta atividade voltada à divulgação de livros, né? E eu queria que você contasse um pouco a tua experiência. A gente aqui no Nova Estela Ex Libris quer retratar um pouco a história do livro no Brasil, né? E eu acho que você tem um capítulo aí bem importante, que foi o teu programa. E conta para nós como é que surgiu esse programa, como que funcionava, alguns destaques do teu programa. Vou contar assim, Zé. Eu acho que tem uma coisa muito importante que precisa ser colocada, que tem a ver com um tempo comum que nós vivemos, e aí eu digo vivemos porque eu e você, foi de coincidir, de estar trabalhando com o livro no começo da internet, no começo da disseminação de informações, de redes pela internet. E você se lembra que a gente fazia muita coisa pelo Twitter, Facebook menos, mas depois também Facebook. Então, a gente fez um agito, né? A gente ia nos eventos, transmitia, e toda vez que você dissemina boa informação, ou recomendação de livro, ou texto, leituras, mesas como o Zé fazia, você acaba trabalhando pelo livro, você acaba despertando a vontade da pessoa a ler. E eu digo que isso coincidiu, por quê? Porque quando eu fui fazer o programa, surgiu assim. Eu tinha trabalhado com a Cláudia Costin na Secretaria de Cultura, um pouco antes do período que você foi, e saí de lá. Depois, quando eu saí, a Cláudia lançou, e aí já era na sua gestão, um edital de incentivo à leitura, que previa várias coisas. Você podia fazer um programa de rádio ou de televisão, a verba era pouca, então o programa de televisão não dava, mas de incentivo à leitura. E naquele momento eu pensei, acho que vou fazer um programa de rádio, porque as pessoas ouvindo no rádio recomendação de livros, vai ser aquela história do boca a boca, que nem você vê um bom filme. E você fala, eu vi o filme Parasita ou Coringa, vai ver, legal, tal. E para o livro funciona da mesma forma. Eu li Equador, é bárbaro, você precisa ler, o Miguel de Souza Tavares é um bom autor e tal. E eu falei, puxa, isso é o tipo de áudio que é interessante você ouvir no rádio. Então, eu li os editais e vi que dava para fazer um programa de rádio e, ao mesmo tempo, ter um programa, dentro do escopo do edital, ter um site também. Porque o edital previa o programa, o site. Eu fiz com a mesma verba, eu fiz as duas coisas. Porque eu falei, não faz sentido a pessoa ouvir no rádio aquela informação rápida e não ter como recuperar. O interessante, Zé, é que naquela época, o site da Eldorado, onde eu fui propor o acordo, o projeto, era um site praticamente estático. Ele tinha texto e foto. Então, quando eu falei, olha, eu vou entregar para vocês um programa e, ao mesmo tempo, áudios pendurados no site, eles falaram, mas a gente não sabe fazer isso. Eu falei, não, a pessoa vai poder recuperar, ela ouviu aquela entrevista, ouviu aquela recomendação, ela vai lá e clica. É o podcast, que hoje em dia todo mundo fala, que você recupera a qualquer momento. Hoje tem as plataformas de áudio, que na época não tinha. Você acredita que eu fiz o site, no site que eu desenvolvi com um amigo desenvolvedor particular que me fez quase que de graça, a gente fez um site com os áudios pendurados e fizemos então 500 entrevistas com profissionais e artistas e autores, e aí os autores vendo que tinha um espaço começaram a me procurar e aí eu comecei então a divulgar mais literatura brasileira que eu conhecia há pouco, os contemporâneos.
Porque eles viam, puxa vida, tem um espaço, tem um programa e tal. E foi muito interessante, porque eu lembro que eu tinha ido propor na CBN. E na CBN, a Marisa Tavares, que era então diretora, não é mais, que tinha escrito 2 livros de poesia, falou para mim, não, mas você vai colocar no programa, esse programa é feito de acordo com o edital da secretaria, eu não posso fazer isso, por isso que é veiculação de propaganda do governo. Eu falei, mas essa é a única exigência do edital, é a contrapartida. Eles estão me dando uma verba, eu preciso dizer que eles são os meus patrocinadores. E ela não quis só por causa disso. Muito interessante que 1 ano depois ela fez um programa, Tempo de Letras, porque ela viu que pegava, que era uma boa ideia. E outras pessoas começaram a ter iniciativas próximas ou parecidas. Por exemplo, eu sempre fazia uma coisa assim o profissional fazia uma fala rápida, 1 minuto, uma pílula, que era assim, por favor, indique um livro. Li, gostei e recomendo. Li, gostei e recomendo Poemas de Borges, sei lá, ou 45 do Primeiro Tempo, o livro do Patrick Santos, que o Zé mencionou aqui no início. E novas iniciativas, como essa de recomendação de livros, começaram a surgir na internet, porque um viu, outro viu, então no Instagram, no Facebook. Então, eu acho e eu me sinto assim muito recompensada, porque eu acho que tanto eu quanto você estimulamos muitas ideias de projetos, muita produção de conteúdo multimídia, porque coincidiu com esse momento, né, do desenvolvimento da internet. Agora que você contou, é engraçado, eu preciso até recuperar outra memória assim, da divulgação de livro. Nós tivemos até um movimento lá na secretaria, pouco tempo depois também que você saiu, inverso ao teu. Foi engraçado, eu recebi uma proposta do Juliano Speyer, não sei se você lembra do Juliano. Sim, lembro bem. Então, o Juliano, que também já esteve aqui no Nova Stella, falando dos livros dele, sobre comunidades digital, mas o Juliano fez uma proposta da gente lançar uma plataforma na internet, né? Como você falou, era uma época ainda de início de internet, de sites, tudo, que se chamou Leia Livros, né? Foi uma homenagem àquele jornal antigo da editora Brasiliense dos anos 70, né, da época da ditadura ainda, no jornal de resistência da editora Brasiliense do Caio Prado, boa memória e tal. Mas então, o Juliano propôs a gente lançar uma plataforma que era assim, você entrava no site e você submetia uma resenha do livro que você estava lendo. Tá? Daí, se a resenha fosse escolhida, ela era publicada no site, tinha uma curadoria, né, para ver se o cara escreveu legal, se era sério e tudo mais. Daí, o que acontecia? Aquelas que eram escolhidas, iam para o ar, tinha uma lista de livros, Companhia das Letras, Record, Bem Virá, Saraiva, as principais editoras, que eram novidades do mês, que eles nos entregavam para distribuir para os nossos resenhistas. Quer dizer, não que você tenha resenhado um livro da companhia, mas você resenhava um livro de qualquer editora, se ele fosse para o ar, você entrava lá e escolhia um livro. Então, esse foi o modelinho, a gente ficou uns 4, 5 anos com esse Leia Livros no ar. Só que, depois de 1 ano que a gente estava no ar, surgiu a ideia, ao contrário do que você está falando, de pegar essas resenhas, entregar para a Rádio Cultura, que era ligado à Secretaria, né, como a TV Cultura, e eles colocaram no ar. Daí eles criaram Leia Livros nas ondas do rádio. A gente estava na internet. Daí a gente passou para o rádio. E eu nunca vou esquecer, o primeiro entrevistado da série Ex Libris foi o Jacó Ginsburg, né, que já faleceu. Eu aproveitei que ele ainda estava bom. Nós fomos até a Editora Perspectiva, com a equipe aí da TV PUC, e gravamos a nossa primeira. Um dos mais assistidos, está no YouTube, né? E o Jacó, foi engraçado que naquela época ele me encontrou num lançamento de livro da Editora Perspectiva e falou, parabéns pelo teu programa, teu programa de resenhas. Eu falei, nossa, Jacó, você acompanha o site? Não, imaginei, o Jacó acho que morreu sem entrar num site, né? Na internet. Na internet. Era livro, né? livro. Daí eu falei, nossa, Jacó, você acompanha? Ele falou assim, não, que site? Não quero saber de site, aquele jeito dele, meio bravo, seco, né? Ele falou, que site, que moda é essa? Não, eu escuto na Rádio Cultura. Daí que eu entendi que eu tinha um público do programa, desse projeto, que era só da rádio, né? E era muito bom, ele ouvia muito, sabia o horário que apareceu Leia Livros nas ondas do rádio,
e ele ouvia, porque ele queria ouvir as resenhas, né? Então é interessante como a rádio, né? Amplifica, né? É muito bom quando você tem 2 ou 3 mídias e plataformas para qualquer produto, né? Hoje as pessoas todas descobriram o podcast, mas por que não se fazia isso antes? Porque não tinha plataforma de áudio. Se você olhar o Facebook, ele não deixa o áudio ir lá. Você pode botar um link de YouTube, assim mesmo eles não dão muita visibilidade. Eles preferem dar visibilidade para vídeos feitos dentro da plataforma deles. Mas não tinha nada de ir para áudio. O Twitter também não. E hoje tem as plataformas todas, né? O Spotify. Mas volta, eu eu vou querer aprofundar contigo um pouco a internet, como é que a gente agora que eu nem lembrava que a gente, na verdade, a gente se conheceu, mas a gente aprofundou muito pela rede, né? A gente era realmente twitteiro de primeira hora e muito intenso. Mas antes da gente mergulhar no Twitter, né, na história do Twitter, volta um pouquinho ao teu programa. Então você viu o edital da secretaria, propôs para a CBN, acabou no Eldorado. Me juntei com esse desenvolvedor e fizemos o site. Chamei um produtor que me ajudava com as entrevistas e aí eu tinha muitos contatos. E como eu te falei, artistas, atores e diretores, dramaturgos leem mais do que o normal. Mas a ideia era que a gente fizesse uma gama variada de assim, profissionais. Então, empresários, professores, e era sempre o mesmo padrão de entrevista, que era assim, o que você lê, o que você está lendo, o que você gostaria de ler, mas não teve tempo para ler, o que você lê para os seus filhos, o que você leu para a sua profissão. Então, era na verdade, era uma entrevista de recomendação de livro constante, por isso que precisava do apoio da internet. Porque as pessoas falam assim, quando eu era pequena, eu lia toda a Comédia Humana, do Balzac. Que livro que mais você gostou? Ilusões Perdidas. Então, Ilusões Perdidas é do Balzac mesmo, foi traduzido com esse nome, então você tinha que ir lá checar. Então, e foi muito legal, porque no fundo também servia de, como foi feito, acho que se não me engano, 2006, 2007, durante 2 anos, com a verba do edital dava para 6 meses, mas eu tinha expectativas de vender esse programa para patrocinadores. A Eldorado tentou vender, conseguiu um pouco, ela conseguiu, um pouco eu consegui. Nós ficamos no ar durante 6 anos e nesses 6 anos patrocinada 2 e os outros 4 eu mais ou menos me bancando. Reprisava alguns dos programas, porque no fundo também quando você fala de livros e de clássicos, não tem que ter uma atualidade assim tão... O que você está lendo agora? Você pode estar relendo um livro. Os clássicos são clássicos, serão clássicos sempre, né? E essas recomendações todas, até hoje, Zé, até hoje as pessoas chegam e falam assim, mas eu gostava tanto do seu programa, eu prestava tanta atenção nas dicas. E uma vez um menino que trabalhava comigo, o Luciano, disse assim... Conversando com o vendedor da Livraria Cultura, ele disse que todo mundo chega lá pedindo, cadê o livro que a Mona indicou ou que o entrevistado da Mona indicou? Então, funcionava. A ideia do edital de você incentivar a leitura através de um programa e de um site funcionou, o que me deixa muito feliz também. E foram grandes entrevistas, a gente fez num total 500, eu contei, e aí a editora Bem Virá, que era ligada à Saraiva, estava começando um selo novo, por isso Bem Virá, mas é da Saraiva, me propôs, que era o Thales Guaraci, de fazer um livro. Eu falei, mas são 500 entrevistas, que livro? Vai ser uma bíblia. Aí ele falou, não, a gente escolhe só os escritores, por exemplo, porque podia escolher entre várias profissões. E aí escolhemos só os escritores brasileiros, ainda assim foram só os de literatura contemporânea e não entraram os de literatura infantil. E ilustradores, que eu amo. Eu fui várias vezes jurada do Jabuti, inclusive, e eu adoro os infantis. Meu sonho era fazer o Autores e Ideias, assim ficou o título do livro, Autores e Ideias infantil, ou fazer, de repente, uma nova edição onde junte todos. Mas aí a gente selecionou 30, porque aí ainda assim deu um livro grosso que está aí, que pode ser encontrado. Interessante, Mona, uma coisa que você falou, gostaria de refletir contigo, né, que não é uma coisa boa, né? Você sabe que, na hora que você foi falando, a gente vai lembrando experiências próximas, né? Eu lembrei que antes de tudo isso que a gente está conversando, na verdade eu fui parar na Secretaria da Cultura porque eu tinha acabado de encerrar a minha fase de livreiro, né? Eu tinha ficado na Belas Artes. 18 anos na Belas Artes, né? E eu lembrei que nos anos 80, bem antes disso tudo que nós estamos falando, ano 2000 e
3, 4, né? 2006 e 2007. Então, mas a Cláudia entrou em 2003 e 2004 lá na secretaria e Isso, depois o edital rolou o veio depois. edital, até lá elaborar o edital. Mas isso é 2000 e tanto, né? No 2003 eu tinha decretado que eu ia virar professor full-time da PUC, né? Nunca consegui, né? Uma eterna vontade que não vai acontecer nessa vida, porque eu sempre vou acabar, estou aqui no Variando. variando, né? Mas estou lá na PUC, firme e tudo. De qualquer maneira, a Cláudia foi justamente a culpada, no bom sentido, né? De, assim que eu me livrei da livraria e falei, agora eu vou ter tempo para ficar só na academia com a minha esposa e vários professores e tal, ela me chamou para trabalhar nos programas de incentivo à leitura. Trabalhei com ela no Rio, em São Paulo, depois no Rio, depois um programa da Fundação Tivita, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Vale do Paraíba. Então, não parei mais, fiquei outras décadas trabalhando em incentivo à leitura. Mas, uma coisa interessante, quando eu estava na Belas Artes, antes da Secretaria da Cultura, antes do edital, eu lembrei o seguinte, teve um período que surgiu a Rádio 89, que era a rádio rock, né? Ainda existe, mas naquela época era um must, né? Todo mundo, 89, Sim. 89 rádio rock, né? A gente criou, você não acredita, né? Como eles estavam ali na Paulista, um dia eu peguei, criei coragem, fui lá, bati na porta e apresentei o projeto de fazer 89 o Lance é Livro. Né? O que era? Eram gotas espalhadas pelo dia, onde a gente lia um pedaço de um livro, desde Goethe até os contemporâneos lançados no Brasil, e quem ouvia e ligava no 89, dava o nome, RG, ganhava um livro lá na Belas Artes. Que legal. Então, claro, né, a Belas Artes ficava na Rádio 89, que é a Rádio Jovem e tal. Você sabe que eu tive o mesmo problema que você, eu consegui uma editora, né, a Brasiliense, por acaso, que a gente já mencionou, depois a Brasiliense ainda teve a Marco Zero, que era uma editora muito diferenciada, e no final eu fiquei vários anos no ar pela rádio. Não tinha patrocínio, eu não precisava Mas de por patrocínio, conta diferente própria, do teu né? caso, para mim era uma promotion da minha loja. Então, para mim, eu ir lá e arrumar escritores, às vezes não precisava nem de escritor, porque eu mandava trecho de livro, eles punham os locutores deles, né, com vozes bonitas e tal, e a gente ficou muitos anos no ar, até que um dia a rádio me pressionou, falou, Zé, a gente não consegue mais manter programação sem patrocínio, né? Mas a gente está com poucos minutos, uma coisa que eu queria que você comentasse, né? É duro a gente conseguir patrocínio para a atividade da leitura, né? Para o livro, de um modo geral. Para o livro, de modo geral. Eu vou te dizer que eu procurei na época, eu achei que eu ia conseguir, eu conheço o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, procurei o Luiz, procurei o Pedro Hertz, da Livraria Cultura, procurei o Samuel Seibel, da Livraria da Vila, ou seja, todos os grandes players desse mercado eu conhecia. Pedro, para você ter uma ideia, eu até procurei, quando eu ia perder o programa, falei, Pedro, olha, eu dou o programa, ele era na época diretor de comunicação, vice-presidente de comunicação da Câmara Brasileira do Livro. Né? Eu ainda nem estava lá ainda no Jabuti, antes disso, né? Bem nos anos 80. Aí eu falei, Pedro, até porque eu sei que eu estava lá em 89, porque era o ano da rádio, né? E eu estava no ar nessa época. Mas eu falei, eu dou o programa para a CBL, tiro da Belas Artes, para não perder o programa na rádio da juventude, do rock e tudo. E ele falou, não, ninguém é engraçado. Né? E isso foi uma coisa que sempre me chocou, eu acho muito bom a gente falar disso, Zé, porque pensa, eles eram os principais players do mercado. Claro que não existia a Amazon, que hoje está aí vendendo um monte de livro, não sei o quê, o digital veio com tudo, mas enfim, eles também estão no digital. Mas o que acontece? Hoje eles estão sendo obrigados a fazer conteúdo. A própria Companhia das Letras faz vídeo, faz podcast Está no e tal. Twitter todo dia. Está no Twitter, no Instagram, quer dizer, o que a gente fazia, ou seja, eles deram um tiro no próprio pé, porque se tivessem tido essa visão, que uma coisa amplifica e soma a outra, e enche a bola da outra, a gente estaria trabalhando em parceria.
uma pena, até que chegou um momento que eu falei, puxa vida, eu já fiz tantos projetos. Depois eu fiz, eu acho que você deve se lembrar que você veio em uns encontros na biblioteca lá que foi feita no Carandiru, na Biblioteca São Paulo. Eu fiz um outro projeto de encontros com autores que se chamava Encontros com Autores e Ideias, um nome parecido com o nome do meu livro, onde a gente fez 10 encontros, também fruto de um edital da Secretaria, onde num a gente discutiu o romance, no outro a literatura que vem dos blogs, no outro o romance policial, no outro as biografias e autobiografias, e sempre com 2 escritores muito bons. Fiz o Lira Neto e o Fernando Moraes para biografias, fiz para poesia. Lembro Você lembra? Anita Costa Maluf e me foge o nome lá da outra poetisa que eu chamei. E aí também foi um edital fechado, o Pipol, que infelizmente faleceu, acabou gravando 3 ou 4 encontros, ficaram lindos, você acha na internet, se procurar, Encontro com Autores e Ideias, ficou lindo, lindo, lindo. Mas também um projeto que vinha gente, era aos sábados, um sábado por mês, foram 10. São projetos que me dão muito prazer, mas eu cheguei e falei assim, não, vou fazer outra coisa, porque já que é para se autobancar ou ficar sendo criativa, vamos ser criativa, mas também com cinema, com roteiro, com outras coisas. Eu acho uma pena, uma Acho pena. que tem essa limitação para o mundo do livro, né? Do patrocinador, né? As pessoas não entendem, né? Mesmo você falou os patrocinadores do ramo, né? Mesmo os de fora também, né? Podia ter, né, sei lá, uma maionese, né, um Cielo da vida, um cartão de crédito, porque afinal de contas você paga, ou um óculos, uma ótica, você lê livros, você precisa de óculos, enfim. E isso é uma coisa que não termina, as pessoas, vai acabar. Não acaba, os podcasts fazem as pessoas lerem mais, porque você recomenda. Hoje em dia está cheio de coisa de storytelling, que é uma coisa que é um sonho. Eu tenho esse sonho de fazer, que é audiobook, que eu acho bárbaro você ler um livro, você escutar, eu já li. Mano, eu vou te interrompendo, o tempo da televisão também voa. Falamos bastante. A nova Estela Ex Libris, né? Trouxe hoje a Mona Dorf, uma parceira aí eterna aí do livro, da leitura, da literatura, e a gente espera, né, com todo esse bate-papo e outros programas nossos, que a gente tenha o nosso telespectador mais envolvido com a leitura, né, para que a gente tenha novas estrelas aí iluminando a nossa horizonte, o nosso futuro.